para a gente desenvolver esse tema. Obrigada. Nada assim, nada. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem, com saúde. Estava aqui conversando com a Maria Aparecida e eu estava tentando lembrar qual era a turma, quem era na turma que tinha, quem era, onde que foi que alguém me perguntou da questão de metodologias, de práticas de língua. E eu estava fazendo aqui uma pré-aula, na verdade, que era uma conversa de como perceber essa... nós, no nosso contexto atual, nós temos sido contratados numa demanda educacional que é muito maior, tá? Então, vocês vão começar a perceber que não vai ter essa questão de chamamento, somente para de determinadas diretorias de ensino, de alunos formandos. Eles estão chamando tudo que puder e quem puder assumir, né? Por quê? Porque os professores que são professores concursados ou professores da casa, eles não têm retornado às aulas. E existe uma demanda educacional, né, que vem nos colocando que a educação ela precisa voltar, e ela precisa voltar presencial, né? Isso é discutível, né? Questões discutíveis. Entretanto, a gente percebe que existe essa demanda. E quando nós nos deparamos, né, com esse contexto educacional, que somos colocados nesse contexto educacional, nós percebemos que existe um problema muito sério, que é para a gente entender qual é o ponto, né, ou de língua portuguesa ou de língua inglesa, até que ponto o meu aluno sabe de uma determinada série. E eu estava trazendo e conversando isso, né, com a Maria Aparecida aqui e com quem estava ouvindo, que eu espero que alguém estivesse me ouvindo, né, para não ficar uma coisa assim, a professora não estava dando aula, mas eu estou dando aula, que é essa questão da onde que uma avaliação, por onde que eu começo uma avaliação diagnóstica em língua dentro de uma escola pública, né? E aí eu estava comentando que às vezes eu parto sempre do mais bobo, criar um texto, uma propaganda, né? E eu estava trazendo contextos de trabalho, né? Pensando nisso. Então, a questão de uma orientação para a pandemia. Que tipo de orientação para a pandemia? Você colocar determinadas palavras desde quando eu penso de substantivos, adjetivos, verbos, para que eles façam construções, né, de frases, é uma possibilidade. Trabalhar a questão de música, né, de listening, em que se coloca uma música, ele vai interpretando a música, determinadas palavras, vou retirando e boa noite, Cristina, e vai trabalhando determinados conceitos para eu entender quantos dessa turma têm um conhecimento em língua e o que sabem e quantos não têm, né? Porque eu até comentei com a Maria Aparecida aqui. Se eu tenho 99% que sabe um determinado conceito, eu tenho 1%, né? Um aluno que não sabe. O que eu faço com a minha turma? Né? E eu comentei que eu preciso fazer o quê? Nos meus trabalhos, eu preciso encaixar esses dois grupos. O grupo que não sabe nada, né? Que não tem muito conhecimento, com o grupo que sabe muito, né? E eles precisam estar no mesmo patamar, próximos pelo menos, para que eu possa ministrar meu conteúdo. Então, eu sempre trabalho com atividades, sim, de níveis diferentes. Então, do nível mais fácil, que eu vou trabalhando a parte de gramática, aquela coisa de criar, né, essa... isso é comum, tá? Eu vou explicar por quê. E aí eu pego aquele conhecimento que faço níveis, né? O conhecimento mais básico, gramática, negative interrogative form, vocabulário, e vou criando, faço uma sequência de umas 5 atividades.
e essas atividades em níveis, né? Então, aqui, qual é o nível mais hard, né? Aquela questão que é propriamente de criar, né? Esse criar, para quem tem pouco conhecimento, é muito difícil, né? Então, você percebe, você vai conseguir perceber aquele que tem mais dificuldade nessa criação, né? Que ele vai jogar no bate-Google ali para poder fazer essa forma. Então, isso é bem importante. A Edna traz nessa questão, trouxe a explicação da professora para a minha vida. Por exemplo, tenho um conhecimento de língua inglesa, mas quando converso com meu namorado, acho que sei muito menos do que penso. Porque, na verdade, eu comento, Edna, que é uma tecla SAP. É uma bosta, desculpa dizer, e ficou gravado ainda para piorar. Mas é uma merda mesmo, vou falar a palavra correta. Porque é uma tecla SAP. Se eu não faço treino de língua, por mais que eu tenha 1000 anos de estudo, tá? Não vai. Então, às vezes, quando eu estou em aula, eu tenho que clicar numa tecla SAP. Por quê? Para poder vir o movimento. Então, e normalmente eu começo a fazer esse treino, essa conversa de língua, né, de texto, na montagem da aula. Eu vou conversando comigo mesmo e vou fazendo as leituras de entonação e etc., para que eu possa ter esse conhecimento. Mas é uma tecla SAP, porque se você não usa, é isso, tem uma maior dificuldade. Então, é legal que você tenha alguém para fazer essa troca, porque conforme vai conversando, você vai se forçando a pensar em língua. O maior problema é que nós não pensamos na língua. Se eu sou de língua, se eu sou nativo brasileiro, né? Se eu sou brasileiro, eu vou pensar no português. Então, eu não penso na outra língua, eu penso na minha língua materna. Então, quando se aprende uma nova língua, eu aprendo tudo novo. Então, eu tenho que pensar na língua. Então, eu vou olhando as coisas e vou criando, né? Pois é. Aí danou-se, né? Porque aí ele tem o sotaque que você não está acostumada, porque a gente está acostumado com sotaque de ou americano ou britânico, e aí você pega um outro sotaque de outro local mesmo, né? Incrível isso. Interessante até. Que é uma variação linguística, né? Aí você aprende, ok, tem mais variação linguística para aprender. Mas é isso, né? Quando a gente começa a pensar, e aí uma coisa bem legal de fazer é writing, escrita, vai escrevendo e vocês vão batendo palavras para vocês conseguirem, né, ter essa comunicação até de uma forma mais efetiva, né? Não sei como é que ele é no português, né? Que a gente acaba trazendo, né? A gente é mulher gosta de ter controle e trazer para o nosso jeito da coisa. Mas faz o writing e você vai trabalhando como ele fala e como você fala. Ah, que legal, que bom. Menos mal, né, Edna? Mas vocês vão batendo pelo writing. E aí vai como ele fala determinado termo, como você fala, como é que ele fala determinada frase, como você fala, e vai batendo isso. Isso é interessante quando a gente está trabalhando com pessoas que são estrangeiras, né? Que tem outras vivências, assim. Isso é legal. Bom, gente, vamos lá falar aqui. Já passei um tempão na minha aula, gente. Os infernos de vida, viu? O professor nunca dá aula, só bate papo. Vamos lá. Falando um pouquinho da nossa disciplina de introdução à língua inglesa, né? Ops, parei o negócio aqui, gente, calma. A professora tá meio atrapalhada hoje. Vamos lá. Então, pensando, né, no e-book 2, o nosso e-book 2. Antes da gente entrar no e-book 2, eu vou trazer aqui, né, alguns apontamentos, né? Então, a Maria Goretti trouxe lá o apontamento dela, que ela, né, traz essa questão e ela se coloca na promessa de voltar à discussão
no momento futuro. Fica aqui a cobrança, viu, Maria Goretti? Estou esperando, tá? Passa por lá, deixa a discussão. A Miriam traz um ponto importante aqui, né? O vídeo me mostrou o quão importante é o inglês no cotidiano, porque em si me desperta o interesse em conhecer a cultura diferente. Fato. Eu só permito, né, o estudante ele só vai conseguir ter o interesse pela língua a partir do momento em que ele entende como essa língua está dentro do contexto dele, tá? Então não adianta eu vir numa situação hipotética, né, de um momento hipotético, se ele não consegue perceber como essas relações estão dentro do contexto dele. Então, praticar o inglês, estudar o inglês, também assistir séries em inglês ajuda as pessoas que precisam conhecer e praticar a comunicação. O legal é ter um par comunicativo. Eu trabalhei 1 ano na Fundação Casa, né? E um dos professores da Fundação Casa já tinha sido meu colega de trabalho numa outra instituição, a gente já se conhecia. E aí foi 1 ano que eu pratiquei muito língua inglesa. Por quê? Porque a gente se comunicava dentro da unidade em língua inglesa. Então a gente ia exercitando isso, né? Então isso é legal, você ter um par comunicativo. Até a Edna traz essa questão né, da dificuldade, mas você ter o par da comunicação é bem legal, né? Porque você não faz o treino isolado. Hoje eu sinto mais. Eu não tenho, então eu faço essa prática mais isolada, que você vai trabalhando listening, vai trabalhando writing e reading, e eu percebo que o meu speaking, ele fica comprometido. Por quê? Porque o som, né, ele é diferente da forma que você escreve em muitos momentos. A gente passa por isso, essa conversa, quando a gente trabalha em língua inglesa, fonética e fonologia. Mas eu sinto isso. Então, às vezes, eu tenho que buscar, eu faço essa observação, vou atrás da fonética, vou ouvindo para ter o determinado som, para poder, né, aquilo voltar. O que acontece? Determinados sons que fazem parte da língua estrangeira, eles não são nossos, de nossa língua materna. Então você vai ter mais dificuldade, né? Aqueles que estão inseridos em contextos, né, que é cotidiano, etc. Ok, passou por esse processo, mas quem faz esse processo de curso, vai, solta, vai, vem, volta, vai ter sempre essa dificuldade, né? Muitas pessoas querem mostrar no exterior para ter uma vida nova, muitas pessoas querem morar, né, no exterior para ter uma vida nova, conhecer outras pessoas que sabem falar inglês, fazer faculdade, conhecer produtos e objetos com nomes diferentes, ter uma boa qualidade de vida e construir uma família, fato. Portanto, o inglês em si está sendo utilizado em músicas, cursos livres, escolas, para que o ser humano possa correr atrás de seus sonhos e ter uma vida transformada, adquirida em conhecimento em diferentes linguagens, como alemão, espanhol, italiano, inglês, francês, o inglês britânico e assim vai. Na sala de aula, o professor em si ensina as palavras fáceis, mas que os estudantes, aluno, possa aprender a utilizar no modo iniciante, para chegar no intermediário para o fluente através do vocabulário, do verbo to be, past and present. Quando a gente pensa nessa questão do iniciante, e a gente entra bem nessa discussão inicial que foi da nossa aula, o que é iniciante, né, gente? Porque, de alguma forma, mesmo que eu não tenha feito nenhum curso, eu sou iniciante. Porque eu leio, né, eu vejo, eu ouço determinados contextos em que tem a língua estrangeira, ela está ali, eu estou percebendo, eu estou falando, então está na música, está no rótulo, está no manual, tá em tudo isso, tá? Quando eu ligo a TV, né? Quando eu pego um aplicativo de celular, normalmente ele vem já em língua estrangeira, então eu tenho que saber me virar em língua. Então, tudo isso já é um início, tá? Eu já estou sendo letrado. Então, é importante observar também o que se considera como
iniciante, etc. E que tipo de conhecimento, aonde eu quero chegar, né? A Rosângela trouxe, né? Tive o contato com a língua inglesa na escola, desculpa, e depois tive a oportunidade de fazer curso no CCA, CCAA. Mas confesso que por não utilizar, acabei esquecendo muita coisa que vi na época, trabalhando numa empresa que recentemente, olha que relato importante, né? Foi comprada por uma multinacional. Então, o inglês está sendo incluído cada dia mais nos e-mails, nas reuniões, e o que tem me feito sentir a necessidade de voltar a estudar. Sinto que o inglês está cada dia mais próximo, frequente no dia a dia. Vejo muitos anúncios, séries, filmes, até os infantis sempre tenta abordar palavrinha nessa outra língua. Fazendo o curso, eu espero que consiga voltar a estudar e vivenciar mais o inglês em si, contribuir assim para o meu conhecimento e crescimento educacional. Então, algo bem importante, né? Que quando a gente faz a letras em inglês, português, porque é português e inglês, né? O conhecimento de língua, ele é um conhecimento a partir da prática para a prática educacional. Então, a gente não tem esse aprofundamento de língua. Aonde é que eu vou ter o aprofundamento de língua? Quando eu vou fazendo os estudos paralelos, né, com esse conhecimento em que se vai tendo na universidade. Porque é a partir deles que me dá o conhecimento de língua para que eu possa levar para a prática, né? Eu comento que quando nós fazemos a letras, nós somos licenciados para matar uma geração ou fazê-la crescer. Depende muito do professor. Então, é nesse olhar que eu percebo esse aprendizado de língua e conhecimento necessário, tá? Bom, pulando do fórum para o nosso conteúdo de e-book. E aí aparece o cara lá que é o grande maldade do ser humano, que é o tal do to be, né? E aí a gente entra naquela, mas o to be de novo, porque o to be ele acaba sendo base para outras partes da gramática. Então, por isso que normalmente você tem essa retomada pelo to be. Um outro conteúdo que tem no nosso material didático, ele fala do possessive case. E o que é o possessive case, né? É a questão da posse, eu indicar uma posse. Então, eu coloco sempre o apóstrofo, né? Que é essa bedega aqui, né? Ou falar virgulinha, a virgulinha em cima, S. Né? Então, Peter's computer, Sue's book, my friend's car, mom's job. E aí você tem, quando você tem uma palavra que ela já indica, né, plural, eu só coloco o apóstrofe depois do S, né? Então, parents são pais, então só coloco friends, já tem o S, então só coloco o apóstrofe, né? Isso que está no material de vocês. E eu também tenho os pronomes possessivos. Algo bem legal para colocar dentro desse contexto, né? Quando a gente olha a gramática em contextos escolares, é pensar como eu olho a língua portuguesa, né? Até a Maria Aparecida trouxe essa questão do a defasagem de língua portuguesa, né? E a defasagem de língua inglesa. Então, quando a gente olha a língua portuguesa, como é que essa língua portuguesa representa a língua inglesa e como é que a língua inglesa representa a língua portuguesa? Não que são similares, mas elas têm alguns lugares que batem. Então, quando eu falo de pronomes possessivos em língua portuguesa, quais são os pronomes possessivos em língua inglesa? Quais são os pronomes possessivos em língua portuguesa? Isso a gente dá para comparar. E aí eu coloco lá uma tabela, né, dos pronomes possessivos. Então tem para a primeira pessoa I, my, mine, you, your, yours, he, his, his, she, her, hers, it, its, its, we, our, ours, they, their, theirs. Então isso é o geralzão, assim, né? Então conforme eu vou olhando cada um, eu vou. E é legal fazer esse movimento, mesmo dentro de contexto escolar, esse movimento de tradução, né?
That is my apple, the apple is mine. Como é que fica isso em português, né? E aí você vai fazendo esse vai de lá para cá, né? Para poder observar qual o ponto da gramática e qual o vocabulário que está se criando, né? Enfim. E aí eu tenho uma outra coisa também que em português em português eu tenho e em inglês também, que é o sujeito e o objeto. Em português eu tenho lá o sujeito simples, sujeito composto, sujeito blá blá blá, sujeito das coisas, e objeto, né? Eu tenho lá objeto direto, objeto indireto e blá blá blá. E pronomes, né? Que a gente fala do pronome pessoal do caso oblíquo. Quando eu falo pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, isso. Pronome pessoal do caso reto, em português, é o subjeto pronouns. E o pronome pessoal do caso oblíquo é o objeto pronouns. Ok? Então, também tem a sua particularidade, né? Então, se vocês observarem, quando vocês comparam, coloque quadro comparativo, vocês conseguem verificar essa correspondência. Então, no subjeto eu tenho you, he, she, it, they, we, e no objeto me, you, him, her, it, them e us, né? Então, I, né, que é o eu, love my mom, né? Eu amo minha mãe. I love her, eu amo ela, né? Então, só para a gente poder entender, eu a amo, né? Só para a gente poder entender essa questão dos pronomes pessoais aí. Então, também tem a sua correspondência. E o outro ponto trazido também que é muito common, né? Em inglês, que é a questão do there is, there are. Então, there is sempre, que é da questão de ter, né? De possuir, ter, existir. Only thing is singular, two or more things are plural. Então, there is a boy, there is a book, there is an apple, there is a car, there is a woman, e there are two oranges, there are 3 people, there are 5 glasses, there are 6 women, there are 4 girls. E aí, só para a gente poder entender essa questão de singular and plural. E o outro ponto gramatical que tem no nosso material também está relacionado ao simple present. Nem sei se estão falando comigo, né? Não estão falando comigo, posso continuar. Gente, tudo bem? Tá muito rápido, né? Mas é que eu já acho que eu já estendi de tempo. Se tiver dúvida, chama, tá? Não tô vendo, mas posso ouvir o chat rolando. Então, no simple present tem essa questão que é na third person, que é você acrescentar o S ou IES, enfim, que tem, né, mais detalhado no e-book de vocês. Então, isso no simple present. E aí eu acabei colocando aqui um quadro meio que geral com work, né? I work, não tenho, tiro to, fica só o verbo e o work, he works, aí aparece o S, she works, it works, third person. E o we e o they fica a mesma coisa. Outra coisa também bem significativa dentro do simple present é o auxiliar do e does, né? Então, se eu tenho na interrogative e na negative form, vai aparecer o auxiliar, que é o do e does. Lembrando que o does somente para a pessoa, terceira pessoa do singular, certo? E aí as rules, né? Então, se eu tenho de comum acrescentado, ou acrescenta-se S. Work, works, dance, dances, read, reads, speak, speaks. Verbos com final de SS, SH, CH, X, eu faço o que no final, tá? Eu coloco ES, kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, fix, fixes. Consoante, então, verbos terminados em consoante mais o Y, eu coloco IES. Então, aqui, study, consoante Y, studies. Cry, consoante Y, cries. Fly, flies. Copy, copies.
E verbos com final vogal, vowel, mais Y, take S. Então, coloco somente o S, não preciso colocar o IS. Então, vowel A e Y, play, plays, say, says, enjoy, enjoys, obey, obeys. E assim vai. E chegando no finalzinho, tem os advérbios de frequência, né? Então, qual é a frequência que se faz determinada coisa, né? Então, sempre, always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely or never. Então, do mais para o menos, né? Só para a gente pensar nessa questão de frequência, quantas vezes se faz, né? E é isso, gente. Desculpa a correria, que eu vi que eu já estava me estendendo. Dúvidas, inquietações, tudo bem? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Ninguém, todo mundo parou de falar comigo? Eu que caí? Tudo bem. Tá bom, gente. Bom, gente, vamos terminando então. Desculpa pela correria. Nada, Edna, gente, desculpa pela correria. Eu achei que eu estendi muito falando de uma outra coisa, mas eu acho que é pertinente até, né? A gente tratar disso, principalmente porque a gente está num momento educacional bem complicado, né? Pensando em várias situações. E vale aqui a reflexão também, né? Porque a gente tem momentos que a gente percebe que é preciso ter esse apoio, né? Gente, é isso. Qualquer coisa, se bater dúvida, por favor, não esqueçam de fazer atividade dissertativa, cuidado com os prazos, passa pelo fórum, deixa lá a discussão de vocês, tá bom? Gente, bom finalzinho da semana para vocês, um bom final de semana e a gente se vê. Até mais. Obrigada, viu, gente?